Vamos combinar que console de videogame sempre foi um troço caro? Para quem tem mais de 40 anos como eu, sabe disso. Ou melhor, passou a saber depois que passou a pagar boleto e fatura de cartão de crédito na vida. Para a galera mais jovem, talvez essa percepção histórica de preços não aconteça ou não exista, porque nunca ficou sabendo de quão caro era um console de videogame na década de 80 ou 90. Para nós que agora sabemos o que é inflação nas nossas vidas, essa percepção de variação de preços acabou se tornando uma realidade prática. E quero deixar bem claro que esse vídeo não é para passar pano para a Sony, de forma alguma, e vamos estabelecer como regra que o PlayStation 5 Pro, custando US$ 700, sem unidade de mídia física, sem o drive de Blu-ray e sem a base para deixar o console na orientação vertical, é caro. São R$ 6.999 para um console de videogames. Então, tudo que eu disser nesse vídeo não vai servir para passar pano para o PlayStation 5 Pro. Porém, é uma regra do mundo dos videogames. Videogames sempre foram caros, essa sempre foi a regra, e esse vídeo serve para ilustrar isso para os mais novos e também para a minha geração, que só teve a real dimensão do quão caro era um videogame depois que entendeu uma coisinha que afeta todas as nossas vidas. O boleto? Não. A inflação. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 2 centavos sobre os preços dos consoles de videogames. Espero que você goste desse vídeo. Se gostar, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, enfim, tudo que vocês já sabem que devem fazer. Então, esse lance da Sony cobrar US$ 700 pelo PlayStation 5 Pro tem algumas explicações específicas. Primeiro que a Sony não é uma Microsoft. A Sony pode ser uma gigante do setor de tecnologia, mas a Microsoft tem dinheiro quase infinito. E a Microsoft sabe que ela não ganha dinheiro com a venda de consoles. Ela ganha dinheiro com a loja do Xbox, com a Live Gold, com as parcerias e as licenças de jogos que ela possui, com o fato de ter comprado a Bethesda, enfim, com a comercialização dos jogos dentro das lojas digitais e também os poucos jogos de mídia física que a Microsoft tem. Então, a Microsoft pode se dar o luxo de, entre aspas gigantescas, perder dinheiro com cada unidade de videogame vendida no mercado. Até por isso, a gente tem como explicação razoável os preços dos consoles Xbox custarem menos do que os consoles da série PlayStation da Sony, porque a Sony depende mais dos lucros de cada console vendido. Não estou dizendo que a Sony é uma nanica no setor de tecnologia. Só estou dizendo que, comparando ela com a Microsoft, a japonesa é menor. E no caso da Nintendo, porque eu sei que vocês vão falar da Nintendo, a Nintendo tem um mundo à parte. Ela pode se dar o luxo de cobrar por um console, caro por um console que tem um formato exclusivo, o formato híbrido do Nintendo Switch, e até mesmo nas versões anteriores dos seus consoles, como o Nintendo Wii e o Wii U também, eram formatos específicos e exclusivos, então ela se dava um luxo de cobrar pela sua experiência diferenciada. O que encarece na experiência Nintendo é o preço dos jogos, que em boa parte são jogos exclusivos, desenvolvidos pela própria Nintendo, e com isso você tem não só essa experiência exclusiva, como também preços mais caros por conta dessa experiência exclusiva. Já a Sony precisa fazer um equilíbrio das forças, ou melhor, o equilíbrio das finanças, porque precisa cobrar a mais do console para fazer valer a pena, já que ela é responsável pelo desenvolvimento do hardware, pela fabricação. Então, tudo acaba parando nas costas da Sony e dessa forma ela tem que cobrar do consumidor. Parabéns para quem compra console PlayStation, tá? Porque paga mais porque a fabricante, a empresa que fabrica esses consoles precisa ganhar dinheiro em cima disso. Mas não é uma exclusividade da Sony essa coisa de lançar consoles de videogames por preços caros. Historicamente, esse produto de tecnologia que a gente tanto ama cobra um preço elevado dos seus consumidores. Se a gente olhar para o preço do Atari,
O Atari custava mais de $1.000 na época do seu lançamento, valores obviamente corrigidos pela inflação. Vamos supor que ele custava $299 na época do seu lançamento. Seria o equivalente hoje a mais de $1.000. São preços elevados. E ainda assim, nenhum console PlayStation, e o mais caro PlayStation da história foi o PlayStation 3, que com a correção da inflação ele custou na época do seu lançamento $780, e mesmo custando, quando ele foi lançado, $499, ele já tinha um preço obsceno, então imagina corrigindo a inflação. Mesmo ele não custou mais caro do que os 2 consoles de videogames mais caros da história. Vou tentar estabelecer a ordem aqui pelo que eu me lembro do texto que eu escrevi. Eu não estou com o roteiro aqui na frente para tentar enganar vocês. É só um bate-papo para tentar mostrar para vocês o quão caro era o mundo dos videogames e como sempre foi caro comprar videogames ao longo da história. O 3DO da Panasonic custava, corrigindo a inflação, mais de $1.500. E o Neo Geo eu me lembro muito bem, ele também, corrigindo a inflação, mais de $1.500, mas na época que ele foi lançado, ele já era caro. No Brasil ele custou caríssimo, apenas as locadoras, que permitiu que a gente jogasse durante a semana e final de semana os jogos disponíveis nas locadoras, apenas as locadoras mais corajosas trouxeram o Neo Geo e o 3DO para o Brasil para a gente se divertir com jogos eletrônicos. Então, sempre foi muito caro. Sempre foi um produto caro e o brasileiro sempre teve muita dificuldade em comprar videogames pela inacessibilidade de preço. Olha como essa palavra é difícil para falar no vídeo. Lá nos anos 80, a gente só teve consoles de videogames porque as empresas brasileiras fizeram engenharia reversa para poder identificar como que o Atari era fabricado e lançar o Atari aqui através de toda a análise de como o console era fabricado e aí a fabricação por conta própria. E ainda assim, o que eles faziam? Eles importavam as unidades, desmontavam as peças, entendiam como tudo funcionava, fabricavam as peças aqui, montavam tudo de novo e vendia como se fosse console nacional. Era assim que funcionava a indústria de videogames do Brasil. Porque existia uma política burra de protecionismo nacional, onde o governo brasileiro na época entendia que a gente tinha que proteger a nossa indústria, que os importados tinham que ter... Na verdade, não tinha importados no Brasil, e quando eles começaram a chegar, os impostos eram abusivos, e por conta disso, o brasileiro médio levou pelo menos 2 décadas para entender e descobrir o que era o mercado de videogames. Mas na década de 90, que nós tivemos também o resquício da lei da década de 80, onde os consoles piratas tomaram conta do mercado, principalmente no caso dos consoles piratas da Nintendo. A Tectoy ainda fez a gentileza de trazer Master System e Mega Drive para cá, mas os consoles Nintendo todos eram piratas. A Nintendo mesmo só veio para o Brasil via Playtronic em 1993 ou 94 para lançar o Super Nintendo, não era nem o Nintendo 8 bits. E aí eu recomendo que você assista vários e vários documentários gratuitos que estão disponíveis no YouTube, contando como foi a história dos videogames do Brasil nas décadas de 80 e 90. De como que o brasileiro sofreu para receber os primeiros consoles de videogames e como o nosso mercado era complexo. Então, some a complexibilidade não existe, Eduardo. Some a complexidade do mercado brasileiro com os preços elevados e com toda a problemática que era para trazer os consoles, e aí a gente vai chegar à conclusão que videogames no Brasil sempre foram artigos de luxo, artigos caríssimos. Eu mesmo só fui ter o meu primeiro Atari. Cara, eu não tenho vergonha de falar sobre isso porque os meus pais lutaram muito para me dar esse videogame. Lá pelos meus 10, 11 anos de idade, isso 89, 90, eu fiquei um pouco frustrado em receber o Atari como meu primeiro videogame, mas meus pais suaram para me dar esse produto. Aí eu comecei a trabalhar por conta e fui comprar o meu Master System e com o Master System uma TV preto e branco. Meu pai até me acompanhou, eu guardei algumas mesadas para poder comprar. Depois eu comecei a trabalhar e fui progredindo. Mega Drive, Super Nintendo. Super Nintendo eu comprei em 98, 99, tarde pra caramba. O
primeiro PlayStation eu comprei depois dos anos 2000, quando já tinha lançado o PlayStation 2. Lembrando que o PlayStation 1 não foi lançado oficialmente no Brasil. As unidades que chegaram no varejo brasileiro eram importadas ou contrabandeadas através de métodos que os lojistas sempre esconderam da gente. Então, sempre foi difícil para o brasileiro médio comprar videogames do Brasil. Não é de agora. A gente teve algumas facilidades depois que os governos brasileiros, ou mais especificamente o governo de Fernando Henrique Cardoso, abriu o mercado de tecnologia para o Brasil, permitindo não só a importação, mas incentivando o desenvolvimento do mercado nacional. Foi aí que eu pude comprar o meu primeiro computador, pude comprar videogames vendidos em lojas. Então, todo esse processo dificultou a vida do brasileiro para a compra de consoles de videogames. Com o passar do tempo, tivemos incentivos na produção nacional, a Microsoft começou a produzir os consoles aqui, a montar e distribuir os consoles aqui. A Sony durante um tempo também fez isso, se bem que a Sony sempre foi meio displicente, relapsa é ótimo, relapsa com o mercado brasileiro, porque ela sempre achou que o Brasil era um país de selva e que não merecia ter consoles com preços acessíveis. Mas, ao menos, temos esses consoles distribuídos e vendidos no mercado brasileiro. E eu estou falando tanto do PlayStation quanto do Xbox. Mas, historicamente, é um produto caro. Não é fácil comprar videogames no Brasil e lá fora. E esses preços elevados, na minha opinião, são reflexos de uma tecnologia que avançou, de fabricantes que colocaram novas soluções e novos recursos tecnológicos nos produtos, e dessa forma nós temos os produtos caros, como encontramos hoje nas lojas. Não é justificativa para um PlayStation 5 Pro custar R$ 6.999 no Brasil, mas eu entendo que ele é apenas mais um dentro de uma sequência de produtos que sempre custaram um rim ou um pâncreas do brasileiro e de usuários de diferentes mercados globais. A gente fala sobre o poder de compra do norte-americano, que o salário mínimo em alguns estados é em torno de $2.000 por mês, mas pensa que este console, o PlayStation 5 Pro, ele custa mais de um quarto de salário mínimo para o norte-americano. Mesmo que o seu salário mínimo seja de $10 a hora e que você trabalhe, e $10 é muito. Em alguns lugares, eu sei que em alguns estados, porque o salário norte-americano varia de estado para estado, em alguns estados esse salário gira em torno de $8 a hora, $9 a hora. Então, mesmo que você trabalhe durante, sei lá, 2 semanas, você vai precisar trabalhar 2 semanas só para comprar o PlayStation 5 Pro. Não é barato, não é acessível e quem sabe talvez a gente tenha que, de repente, rever essa relação nossa com os consoles de videogames e começar a priorizar outras coisas no lugar de ficar comprando eletrônico que custe mais de um quarto de salário mínimo do norte-americano. E no Brasil, então, faça as contas de quantos salários mínimos você tem que ganhar para poder comprar o console novo da Sony, porque eu tô vendo os reviews que são publicados, tá? Tem muita gente aí falando que o PlayStation 5 Pro já não está cumprindo aquilo que promete, porque o desempenho não é a melhora de desempenho nos jogos que foram adaptados ou otimizados para esse console não chega a 45%, mas sim a 30, 35%. E aí é assunto para outro vídeo, isso é problema da Sony. Então, quem sabe a gente precisa começar a rever a relação do nosso poder de compra com esses produtos eletrônicos e mais especificamente com os consoles de videogames, porque não está fácil para ninguém, não é um produto fácil para se comprar e, sei lá, gastar 6 ou 7 salários mínimos para compra de um produto que, tudo bem, pode ser uma central multimídia, pode rodar serviços de streaming, não roda Blu-ray porque não tem o drive de Blu-ray nesse valor de R$ 7.000, mas ainda assim, para entretenimento doméstico, quem sabe não vale a pena você investir em um computador, seja desktop ou notebook,
pois é o tipo de equipamento que pelo menos pode te dar um retorno financeiro se você começar a produzir vídeo para o YouTube, produzir e editar vídeo para o YouTube, ou fazer outras coisas que o computador permite para que você possa ganhar dinheiro e pagar, ou pelo menos retornar aquilo que você investiu em um computador. Se bem que você é livre para escolher qual é o produto que você quer comprar para sua finalidade ou finalidades, dependendo do dispositivo que você vai comprar. Mas não estou dizendo para você não reclamar do preço do PlayStation 5 Pro, não. Mas tenta se conformar, porque sempre foi caro o videogame na história da humanidade. Não é uma novidade que a Sony está fazendo com o lançamento do PS5 Pro.